De volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, terça-feira, dia 8 de junho, conversando aqui com o Roberto Show, policial federal, especialista em segurança pública, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Volto com você, Aloysio, neste bloco que finaliza o programa de hoje. Guilherme, vou inverter a bola, abre você no tema aí. Então vamos lá. Perguntar logo de cara assim, como é que foi e o que pode ficar aí marcado na vida do Show e se ele repete a dose, próximas eleições, a experiência de ter sido candidato ao Legislativo em Campos, candidato a vereador em Campos. Como é que foi essa experiência na sua vida? Vou te ser sincero, foi assustadora. Não foi algo simples, não. Não foi. Operação tática. Tá muito pior, mas tá doido. A gente tem noção, claro. Eu trabalho na Polícia Federal. Você tem, como a gente cuida de crimes eleitorais, essas coisas, a gente tem mais ou menos noção do que pode estar ali, do que está nos esperando. Mas quando eu fiz o curso do... Quando eu fiz o curso do Renova BR, eu fui selecionado assim com outros amigos aqui da cidade, deu essa vontade de fazer algo, de lutar, sabe? De tentar prestar algum serviço para a sociedade, tentar defender isso tudo que eu estou falando aqui. E eu falei, poxa, a melhor opção, a melhor possibilidade de fazer isso é tentar ou ajudar alguém, um político, que tenha esse mesmo pensamento, ou mesmo colocar como opção. Acabei não encontrando um político que tivesse comungasse das mesmas ideias, acabei decidindo meu político. Agora, é assustador, cara. Para quem tá vendo verde no negócio, vê como funciona as alianças, o jogo político, o troca-troca. Eu ia para um partido, aí decidi para outro para fugir, para não ficar debaixo de nenhuma majoritária. E meu partido acabou sendo cooptado por outro candidato a prefeito. E olha, eu vou te falar, foi assustador. Mas o que me deixou mais triste, e isso eu posso falar, foi uma coisa que realmente me impactou muito. Foram duas principais percepções. A nossa população está viciada em um esquema político, em um esquema de se fazer política, que é muito difícil para alguém que vem querer defender ideias, que vem defender propostas. É aquela coisa que a gente vê também muito no nacional. São figuras, as pessoas defendem figuras e seus interesses. E, principalmente, cara, tem uma população miserável, cara, que é tão desesperançosa, o Aloysio e o Cláudio. Eles estão tão largados que aceitam qualquer migalha, cara, que eles esperam o momento de uma eleição para receberem qualquer coisa. E aí eu juntei o lado do policial com o lado humano e o lado do político. O lado policial de olhar e falar assim, poxa, o que essa pessoa está fazendo é crime. Que ela está recebendo algo em troca de seu voto. Estou falando que eu tenha feito isso não. Estou falando que isso eu vi. Ao mesmo tempo, o lado humanitário, eu vi as condições daquela pessoa e falava, cara, como eu posso chegar e criticar essa pessoa de não se aproveitar disso que está acontecendo aqui? Como é que eu posso chegar para essa pessoa e falar, não receba esse botijão de gás aí do político X para que você dê um voto para ele? E principalmente do político, que foi ter um entendimento de que isso é necessário para que esse tipo de política continue. Essa miséria, essa necessidade da migalha, ela precisa existir para que esses mesmos políticos consigam cooptar essas pessoas. Cara, isso é desesperador. Você vê que o sistema é montado para manter as pessoas nessa dependência da indicação do emprego, da indicação do cargo público, da troca de favores. Cara, só tem um jeito da gente sair dessa armadilha. É o quê? É você gerar renda, você gerar emprego, dar qualidade de vida para essas pessoas, para que elas nunca mais precisem dessas migalhas. E aí sim a gente vai conseguir
a renovação necessária nos quadros políticos, seja local, estadual e nacional. A gente está numa grande armadilha, onde muitos dos nossos políticos dependem da miséria. E tirar da miséria pode acabar com esses maus políticos. Cara, é impressionante você ver isso em loco. Isso é uma coisa que me deixou muito impressionado. Sobre repetir a dose, eu não tenho vontade, eu realmente fiquei impactado com o que eu vivi. Quero sim ajudar, eu acho que a política é a única forma em que a gente pode resolver esse quadro. Eu acho que pessoas que têm ideias, não inovadoras, mas que estejam dispostas a defender determinadas ideias, têm que se colocar à disposição. Mas eu não sei se eu encaro de novo um processo eleitoral, não, cara. Eu hoje, se você me perguntar hoje, eu quero distância de ser candidato. Agora estou à disposição para ajudar, principalmente a sociedade. Show. Você em polícia, você, quer dizer, você tem experiência como policial civil, como policial federal, você investiu na formação acadêmica em cima disso. E na política, você entrou mesmo com a praxis, né? Você entrou com o empirismo, né? E, pelo que você está dizendo, a experiência foi impactante. Como é que você analisa essa Câmara? Ela se marcou por uma grande renovação. Aquela renovação parcial, talvez. Você tem, de repente, não tem mais Marcos Bacelar, mas você tem Marquinhos Bacelar. Você não tem Thiago Virgílio, mas tem Juninho Virgílio. Não estou julgando dizendo que isso é bom ou ruim, só estou constatando o fato, tá? Não estou falando juízo de valor. De certa maneira, é uma renovação que, assim, quando você vai ver bem a renovação, ela não é tão renovação assim de fato. Também não estou dizendo que a renovação é necessariamente boa também, não, pode não ser. Agora, inclusive, acho que havia, a minha opinião pessoal, tinham vereadores na última legislatura que mereciam ser reeleitos e não foram reeleitos. Enfim, qual é a sua opinião sobre... você, para ressalvar que é muito precoce para analisar, são só 5 meses, não dá para ter uma impressão definitiva de nenhuma legislatura ou de nenhum governo com 5 meses, é impossível, mas qual a sua impressão, como alguém que participou, teve experiência empírica do pleito, com esses 5 meses de atividades da nova Câmara de Campos? Isso que você falou é interessante, porque eu tenho discutido na própria academia com professores da UENF sobre essa minha trajetória, porque eu fui o advogado que se tornou policial, que se tornou acadêmico e que quase se tornou político. Quer dizer, só essa pequena trajetória já dava para escrever um livro. Mas houve sim, conforme você falou, uma renovação na Câmara, como você falou, uma renovação parcial. Eu tinha esperança de que ventos novos viessem, mas infelizmente parece que a gente teve renovação de pessoas, mas não de práticas. As práticas continuam as mesmas. Você hoje mesmo, no início da transmissão, ao analisar a política campista, você citou um vereador, acho que foi o Maicon, se eu não me engano, que estava sendo oferecida para ele a Fundação Municipal da Infância e Juventude, em troca de um apoio ao governo municipal em votação na Câmara. É exatamente isso que eu te falo, a velha prática. O vereador, ele não pode pensar, vamos dizer, isso é utopia, eu sei, é o mundo ideal, mas vamos lá. Em tese, o vereador, ele deve votar de acordo com o seu convencimento, de acordo com o que ele acha. Ele é um representante da população. Ele foi colocado ali para defender os interesses da população como um todo. Então, poxa, ele tem que analisar, eu vou votar a reforma do Código Tributário. Poxa, isso aqui vai ser bom para a população? Num momento de crise como esse, aumentar a tributação é uma ação adequada? Mesmo diante do aumento da receita, que parece que já está acontecendo, tanto aqui no município quanto no governo federal? Será que é um momento adequado? Votar as contas da reprovação ou aprovação das contas da mãe do prefeito? O que o meu eleitor queria? O que a população acha disso? A população não votou no candidato a vereador
para ele fazer troca de voto por fundação, ou por secretaria, ou por indicação de parentes. A Câmara Municipal, me perdoe, mas virou uma bagunça, um troca-troca de favores. É fulano pai de não sei quem, no gabinete de não sei quem. Você, na campanha, eu vi isso, Luiz. Era gente que seria eleita vereador, ou poderia ser eleita vereador, que não teria possibilidade de indicar sequer o seu próprio gabinete, porque ele já estava todo prometido em troca de apoio. Como é que um vereador vai trabalhar de forma séria se ele já tem esses compromissos com quem financiou ou com quem o apoiou? É essa falta de liberdade, essa coisa. Eu acho que o político está deixando de representar o eleitor, e ele está representando muito mais o seu grupo político. E essas são as práticas que eu discordo, essas são as práticas que são nocivas à nossa democracia. Eu acho que nós temos que ter representantes que representem a população, não um grupo político A, B ou C, que votem no interesse de fulano que é prefeito, de fulano que é deputado ou de fulano que é secretário. Que vote realmente pensando no que é melhor para a sociedade e no que é melhor para a cidade. Por isso eu volto a dizer a você, a gente pode ter tido a renovação de rostos, mas a gente não teve de forma nenhuma a renovação de práticas. Eu citei alguns exemplos aqui, podia citar outros. O Anderson de Matos, quer dizer, manteve aquela coisa da Universal, elege um pastor, muda o pastor, não deixa fincar raízes, aí bota outro, enfim. Agora, quando você fala que você viu candidato vereador se julgava eleito, já negociando o gabinete, quando você cita isso e você não nomina, você não acha que corre risco de generalizar? Você não quer nominar esse caso? Não, porque não foi uma prática e que eu vi pessoalmente determinada pessoa, não. Isso foi uma prática que, inclusive, me foi oferecida. Isso foi uma coisa que chegou para mim. Olha, senhor, aqui funciona assim, fulano vai bancar a tua campanha, mas quer a vaga do gabinete durante tanto tempo. Ou precisa, em troca disso, que você consiga junto ao prefeito 2 DAS, 3 DAS. Eu falei, cara, vocês não têm mais respeito nem ao fato de eu ser... Uma coisa que me chamou muita atenção também, o fato de eu ser policial federal não inibia ninguém. Isso era outra coisa que me impressionou. É uma prática tão comum, é uma prática tão arraigada, tanto isso quanto... Não essa questão, mas com relação à troca de favores de voto ou determinadas propostas estranhas, que eu falei, poxa, o negócio, as pessoas não têm mais medo de nada. Agora, isso foi uma coisa que chegou para mim também, Luiz. Não preciso nomear A, B ou C, não. Porque para as pessoas que me chegou, inclusive mais de uma, falou, ó, isso acontece com fulano, com Beltrano, com Ciclano, por isso que eu não posso nomear, porque eu não vi especificamente a pessoa fazer isso. Mas parece ser uma prática. Não estou dizendo que isso acontece com todos. Poderia exemplificar? Ó, por exemplo, a pessoa que falou para mim falou que teve um candidato a vereador que recebeu X valor para financiar a sua campanha, que a obrigação seria dar um cargo em troca desse apoio financeiro. Foi empresário? Foi o quê? Uma pessoa? Não, a pessoa não é. A pessoa que me falou não citou quem são as partes que participavam disso. Mas não foi uma vez só, não. Isso aí foi algo recorrente, que todo momento eu via. Porque foi uma coisa que falava, puxa, se você não fizer algo parecido, você não vai ter dinheiro para a campanha. Realmente eu não tive. Eu fiz uma campanha com doação eu não tive auxílio partidário, eu não tive fundo partidário. Então eu tive financiamento de pessoas físicas. Então, uma coisa que durante a campanha você vai tendo conhecimento. Isso foi uma das coisas que me assustou. Se você tivesse que analisar esses 5 primeiros meses, estamos agora a primeira semana do 6º mês, para 5 primeiros meses do governo Vladimir da nova Câmara, se tivesse que dar uma nota, você está na academia, está acostumado com nota. E deve preocupar, que você está na condição de aluno, né? Você preocupa mais o aluno acho que o professor. Mas, enfim, se tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para esses 5 primeiros meses do governo Vladimir e da nova legislatura, qual seria para um, para outro e por quê? O Vladimir hoje eu daria 6. Por quê? Eu fiquei empolgado nos primeiros meses, eu gostei de determinados quadros técnicos que
que ele colocou no secretariado, você até comentou isso no início. A comunicação dele estava muito boa, algumas ações, mas depois eu vi esse negócio da aprovação de contas da mãe, algumas tentativas de contrato meio nebulosas, que existiram críticas e depois foi dado para trás, a falta de ação na segurança pública. Então, para passar, eu dou um 6, mas está passando no limite. Inclusive, é um fato, Luiz, o que eu queria deixar claro aqui, que eu apoiei o Vladimir no segundo turno. Não fui eleito vereador, tenho muito orgulho dos quase 300 votos que eu tive, foram pessoas que realmente acreditaram no que eu estava propondo, nessa forma de se fazer política. E uma coisa que eu fiz em 2018, que eu jurei que eu nunca mais faria, que foi a única eleição que eu me isentei. E eu não me perdoo por isso. Eu não me perdoo por não ter tomado posição em 2018. Eu prometi para mim mesmo, como policial, como cidadão, como acadêmico, como político, se eu tivesse me tornado, eu nunca mais deixaria de tomar posição em qualquer assunto que fosse. E no segundo turno eu apoiei o Vladimir porque eu achei que era o mais preparado e de tudo que eu conversei com todos parecia ser para mim que estava melhor, uma condição melhor de fazer o governo. Por isso que eu me sinto confortável em poder dar essa nota, entendeu? Em fazer as críticas, porque eu não pedi nada em troca, eu não fiz nada e hoje eu tenho liberdade para dizer, gostei do início, está decepcionando agora, se não melhorar vai cair o 6, vai ser reprovado. Com relação à Câmara de Vereadores, cara, é aquilo que eu te falei, para mim é mais do mesmo, não mudou nada, infelizmente são as mesmas práticas, negociatas, troca de favores, defesa de grupos políticos, defesa de interesses pessoais. Cara, eu dou 3, porque para mim não mudou nada, é uma grande decepção. Eu esperava realmente que a gente tivesse algo de diferente, infelizmente a gente está vendo isso, mais do mesmo, infelizmente. Eu me lembro, você falou muito da sua experiência pessoal aqui nesse bloco. Eu vou como observador, mas eu tenho um hábito de declarar voto. Eu acho que é mais... Sempre deixo claro que isso não interfere na minha análise enquanto analista político, jornalista, proprietário de veículo de comunicação, mas acho que é mais honesto com quem me lê, com quem me ouve, declarar o meu voto. Enquanto cidadão. É um direito que eu tenho, eu acho que é um hábito dos jornalistas europeus, né? Você declara voto. E para vereador, eu falei que estava na dúvida entre 4 nomes, seriam 5 se o Rogério Siqueira jornalista tivesse vindo, mas não veio. Eu coloquei Edmundo Siqueira, em quem eu optei por votar. Coloquei você, né? Coloquei o Gilberto Gomes, do PT. A despeito até um pouco de tempo. Embora aqui, para fazer crítica ao Bolsonaro, eu virei petista, mas enfim. Todos nós, né? Todos nós. Eu era coxinha antes, agora eu era golpista, agora eu virei comunista. Mas enfim, coisa da vida. Você com essa camisa vermelha aí, se não me engano, não, show. Mas sabe o que é, Luiz? Agora, eu até fiz um comentário na rede social que o comunista hoje é o homem do saco para as crianças, né? Você fala alguém, você fala, ele é comunista, cuidado, hein? É o homem do saco. A gente vai vivendo. Teve outro para hoje, um bolsonarista que eu fiz depoimento lá. Eu falei isso hoje, tem o Renan. Tem o Renan, por óbvio, mas tem o Quiroga lá, depondo hoje lá com a CPI da Covid. Mas, enfim. E o quarto foi o Twin. Desses 4, eu falei com os 4 que ele declarar. Falei com vocês, começou, falei com os 4. E com o Rogério também, que eu citei. E todos vocês, não sei se foi coisa de político já, mas vocês assim, elogiaram as opções. O único que é possível avaliar é a Twin, que foi o que se elegeu. Que avaliação você faz do mandato do Twin até agora? E você que você elogiou? Um dos poucos que por enquanto não me decepcionou. Um dos poucos. Não tenho acompanhado de perto o mandato dele, não. Vou te ser sincero. Mas
Até agora não soube de nada que desabone seu mandato, entendeu? Mas é aquilo, se mantiver, se fizer as mesmas práticas, vou descer a crítica do mesmo jeito. Mas ele fez um trabalho bom na Fundação Municipal de Esporte durante o governo Rafael Diniz. Eu falei com ele, eu o parabenizei da eleição, fiquei feliz pela eleição dele, que eu acho que é um cara que, se conseguir manter a coerência dele, vai fazer um trabalho bom, mas ele tem que fugir dessa, infelizmente é a palavra, né? Eu não gosto de falar politicagem, porque isso denigre a política como uma prática positiva para a sociedade, mas ele tem que fugir dessas armadilhas dos grupos políticos, sabe? Ele tem que pensar no eleitor dele, ele tem que pensar na cidade, ele tem que pensar no cidadão. Foge das benesses, não precisa disso, não precisa de cargo, não precisa de nada. Precisa só ter a coragem de bater no peito e falar, eu estou aqui em defesa do que é melhor para o cidadão, mesmo que eu seja voto vencido e que se torne o que o... não fazendo uma comparação, claro, mas o que o Marco Aurélio Melo, por exemplo, é conhecido no Supremo como o voto vencido, né? Mesmo que seja o único a votar contra. O importante é sempre você manter a oposição, você manter o seu posicionamento e manter a sua integridade. Isso aí, se fizer, vai ser reconhecido. Espero que mantenha, porque se eu não tivesse, eu como candidato, e o meu amigo Edmundo Siqueira, e o Fernandinho também Loureiro, que é meu amigo, eu teria votado no Twin. Deixa eu fazer umas perguntas aqui, só para não desperdiçar. A gente falou do Edmundo aqui, vou fazer uma pergunta dele a você, que aí a gente volta um pouco para o Nacional. Ele pergunta aqui no grupo, o Shoa, em várias falas públicas, o presidente Bolsonaro usa a expressão meu exército, entre aspas, trazendo as Forças Armadas ainda mais para o governo e descaracterizando seu papel constitucional. Além disso, os eventos recentes em Pernambuco e Goiás levam a crer que parte das polícias militares apoiam e participam ativamente do que se chama de bolsonarismo. Acredito que quando há um lado armado no debate político, a democracia se viabiliza. Você concorda? É possível crer que o meu exército, entre aspas, a que se refere o presidente, são na verdade as PMs? Olha, Luiz e Cláudio, isso é uma preocupação real. Isso aí que o Edmundo fala não é retirado teoria da conspiração, da cabeça de A, B ou C. Eu faço parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma das maiores ONGs do país e agrega muita gente que estuda segurança pública. E a gente tem grupos de e-mail, grupos de estudo, semanalmente artigos, e a gente tem acompanhado não é partidarização, porque eles não se vinculam a partido, mas essa ideologização, se existisse essa palavra, da base da Polícia Militar. E isso já apareceu em pesquisa. Teve uma pesquisa do próprio Fórum, acho que foi feito com o Datafolha, junto a policiais de diversas esferas, sobre o apoio que um golpe ou uma derrubada da democracia teria entre forças policiais. E chamou a atenção um número alto entre policiais militares. Isso foi algo que me chamou a atenção. Não vi pesquisa, qual foi o percentual? Eu não sei, como eu te falei, eu sou péssimo em número, mas depois te boto. Mas é coisa de 20 e poucos %, não é um número baixo, não. Me chamou a atenção, por exemplo, entre policiais federais, esse número também chega a 5%. Quer dizer, você tem forças policiais que apoiam a derrubada de uma democracia. Isso já é alarmante. E o outro problema, isso ocorre muito, Aloysio, porque a gente tem uma falha grave, são 3 falhas que eu coloco aqui. O controle externo da atividade policial, ele não existe. Apesar da Constituição de 1988 colocar o Ministério Público como o ator principal nesse trabalho de controle externo da atividade policial, ele não existe. As forças policiais são seres praticamente autônomos. Eles não têm esse controle externo. E quando você tem algum controle, você tem corregedorias e ouvidorias que são atreladas às próprias instituições, inclusive perícias que também estão dentro da estrutura das polícias. E esse é o problema. É quando você pode ter casos como aconteceu em Pernambuco, onde, a despeito do entendimento do governador, que seria o comandante da força policial, determinou-se uma ação de repressão com protesto pacífico. E aqui eu não estou falando
de A, B ou C, especificamente do comandante lá. Porque foi uma ação que não veio do comando, de cima do comandante da PM. Foi uma ação de dentro da polícia. A polícia achou que aquilo devia ser feito e foi feito. A despeito do que o governo tenha feito, tem determinado. Quando você tem isso, esse quadro, você começa a se preocupar. E o show, isso foi um protesto porque estava todo mundo de vermelho, são os comunistas, não sei o que, não. A gente teve, eu estava conversando com o Cláudio no início, ano passado, quando ainda tivemos carnaval, teve um bloco, se eu não me engano, em Belo Horizonte, onde um capitão da PM resolveu que ia cancelar o bloco porque a marchinha falava mal do Bolsonaro. Esse é o perigo. Quando você tem um professor detido e levado à Polícia Federal porque um policial militar entendeu que ele cometeu um crime contra a Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, a gente tem o seguinte quadro. Ano que vem, teremos, com o controle da pandemia, claro, teremos as ruas lotadas. Isso é um fato. Teremos, tanto de apoio ao Bolsonaro, quanto contra Bolsonaro. Se os governadores não começarem agora um processo de controle, de comando das suas polícias militares, teremos problemas sérios pela frente. A gente não pode deixar a ideologia se tornar parte do processo decisório de uma polícia ou de um policial. O policial é servidor público. O dever dele é proteger e servir. Ele não deve fazer um juízo de valor sobre o que o cidadão pensa, o que o cidadão faz, ou se você concorda ou discorda daquilo. É isso que a gente tem que voltar atrás. A gente tem que voltar a isso. E o problema é que Bolsonaro, infelizmente, isso é um quadro que a gente está vendo, ele incentiva justamente o contrário, a quebra da hierarquia. Inclusive, está sendo feita uma pesquisa pelo governo federal, junto às forças policiais, com relação a questões salariais, que muitos governadores têm se preocupado, que pode ser utilizado como uma ferramenta de insuflar as forças policiais contra os governadores. A gente teve um caso em 2020 no Ceará. Você teve um motim no Ceará que foi uma coisa que ligou alerta para todos os governadores. E você teve um projeto de lei e que tentava diminuir a influência dos governadores nas próprias polícias, possibilitando ao governo federal requisitar, inclusive determinar ações a essas polícias que são estaduais. A gente tem um sistema democrático previsto. A gente tem regras. Quando você começa a querer subverter essas regras para que o sistema fique melhor para você, a gente tem que se preocupar. E está na hora dos governadores terem esse olhar para suas polícias, porque senão o ano que vem vai ser muito complicado. O show tem duas perguntas que eu gostaria de fazer também, entrelaçar elas, são perguntas boas no grupo. Tem várias participações aqui no stream também, parabenizando você pela entrevista. Obrigado. Mas tem duas perguntas aqui no grupo. Uma do... Eu vou unir as duas, tá? Uma do... são de dois professores da UENF. Uma do Roberto Dutra, sociólogo, outra do Hamilton Garcia, político. Começa com o Roberto Dutra aqui. Caro Roberto, como você vê o problema de segurança da polícia e da milícia no contexto do federalismo brasileiro? É possível enfrentar a reação da polícia e da milícia, como no Rio de Janeiro, sem uma intervenção federal? E a do Hamilton. O Shoa, em retrospectiva, como você qualifica os governos da nova república em relação ao tema da violência urbana? Qual foi a melhor abordagem do seu ponto de vista e por quê? Peço que você seja sucinto, Shoa. Vai ser difícil ser sucinto essa última aí, mas vamos lá. Com relação ao Dutra, meu professor, gente que eu nutro um carinho, a gente mantém uma conversa sempre, um diálogo sempre aberto. O problema da milícia é sério, é urgente, principalmente no Rio de Janeiro, porque a gente começa a sair só da esfera do crime organizado ali da periferia para entrar na política. E isso é uma coisa que preocupa, porque você começa a interferir realmente no Estado de Direito. Você começa a ter atuação política de organizações criminosas. E você tem tido operações de combate à milícia, não no mesmo teor do que aconteceu no Jacarezinho, né? Parecem ser operações onde a inteligência, a estratégia funcionam muito melhor,
Mas isso é culpa do Estado, que sempre foi negligente. Das UPPs, do programa de UPPs, que foi estabelecido, somente uma das 40 UPPs, se não me engano, foi estabelecida dentro de território da milícia. Você tem o crescimento da milícia desenfreado. Hoje a milícia controla um número enorme de comunidades no Rio de Janeiro. E isso é um problema. Por quê? E isso é resultado, Aloysio, da política dos governos estaduais de pagarem mal aos servidores. Porque eu fui policial civil, o que acontecia? Você tinha um péssimo salário, então o Estado tolerava o seu bico. Tolerava que você fizesse um trabalho extra. O problema com esse trabalho extra começou a ser o crime. Começou a ser a milícia, onde o policial, além de cometer esse trabalho extracurricular na folga, ainda utiliza a estrutura do Estado para bancar a sua atividade. E esse é um grande problema, quando você começa a ter uma simbiose entre o Estado e o crime. Por isso que o Aloysio fala muito na questão da intervenção federal. Eu acho que não precisaria ser tanto, mas a gente não pode mais falar em reforma, a gente não pode mais falar em reestruturação. A gente hoje tem que falar em refundação da segurança pública. Do jeito que ela está estruturada, ela não funciona mais. A gente não pode ter polícias completamente distintas, como a gente tem. Aloysio, aí é um papo longo, a gente vai falar sobre ciclo completo, carreira única, multidisciplinaridade, a questão do bacharelismo dentro das polícias, mas o Aloysio está certo, tem que ser combatido, o Aloysio Roberto está certo, tem que ser combatido, e eu não vejo hoje, e aí eu já faço a conexão com a outra pergunta, eu não vejo hoje alguém, porque isso só poderia ser feito por um estadista. Isso não é uma coisa que você vai chegar ali, vai jogar dentro do Congresso Nacional e vai ser aprovado. Isso é uma ação de liderança. Isso é uma ação de quem vai ter um plano nacional de segurança e que vai tocar essa reforma no contexto geral do país. Porque você mexer em todos os estados. Inclusive, eu escrevi na própria Folha um artigo nesses dias em que eu falo sobre isso. Da ausência de um plano nacional de segurança, porque desde o governo Fernando Henrique, passando por Lula, Fernando Henrique teve um programa de combate a homicídios que não deu em nada. Lula teve o PRONASSE, que não chegou a dar nada. A Dilma chegou a lançar 3 programas de nacionais de segurança pública, só um saiu do papel de forma tímida, os outros 2 ficaram em cartas de intenções. Temer nada. Bolsonaro até agora só fez um programinha piloto que o Sérgio Moro lançou em 5 cidades, só uma teve resultado positivo, as outras 4 tiveram inclusive aumento no índice de homicídios. A gente não tem plano nacional de segurança pública. O governo federal se isenta da sua responsabilidade. Nós temos as polícias federais, que são a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, com efetivos ridículos. São efetivos mínimos para um país do tamanho do Brasil. E você deixa essa bomba estourar no colo dos governos estaduais. É essa a refundação que eu falo. Ou a gente começa a combater os problemas de forma articulada, integrada, mas não aquele papinho de integração que todo mundo fala. Precisamos integrar nada. Não, é ter liderança. Integração sem liderança não dá em nada. Enquanto a gente não tiver um estadista no governo federal, alguém que queira resolver o problema, a gente vai continuar nessa mesma política de segurança pública. Roberto, o show tem uma série de intervenções, de comentários aqui, como a Luiz falou. Deixa eu trazer alguns aqui rapidamente. Aqui, ó. E, rapaz, não tô procurando um aqui para falar mal de você, mas não achei não, cara. André Azeredo. Que aula de segurança estamos ouvindo nessa manhã. Parabéns, Uchoa, você sabe o que fala. Obrigado. Terezinha Bianchi, parabéns pela entrevista. Noêmia Magalhães, parabéns, entrevista emocionante. Roberto Uchoa tem conhecimento, tem coragem, pena não ter sido eleito. Meu abraço e minha admiração. Aí vem que você foi, Deus te deu um livramento aí, né? A minha esposa fala isso. Vai saber, né? É claro. Aqui, ó, Rogério Bacchini, o Roberto Uchoa vivenciou e foi testemunha de forma latente do retrato da desigualdade social, o sistema cruel, entre parênteses, na nossa cidade e, por consequência, em todo o país. Campanha eleitoral vigente, o governo é um balcão de negociatas. Está aqui, falando sobre o comentário seu da Câmara. Tem ainda... o Rogério Baquim diz aqui, pode ser camisa de torcedor do América, no caso a camisa vermelha que a Luiz falava aí.
Acho que Qual é do o Inter. time, show? Fluminense. Aí, cara é bom, rapaz, não é à toa. Rapaz, Tu- ó, O cara é CPI do Covid hoje vai prender alguém. Ô, Luiz, Rosto color quando Mauri contra o flamenguista, alguma coisa vai acontecer. não, engraçado, Luiz, essa só para você, não sei se você sabe, meu pai é jogador de futebol. Meu pai jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no extinto Campo Grande. E ele jogou, na época, até 1979 no Flamengo. Então, eu cresci com Vanderlei Luxemburgo, Zico, Adílio, Andrade, Cláudio Adão no meu aniversário, eu conheço todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, também ele jogou no Fluminense com Ribelino, Paulo César Caju, Gerson. Então, minha vida, desde pequeno, era envolvida com esses jogadores da época. Mas ele sempre teve um amor pelo Fluminense e passou isso pelos filhos. Ele fala, filho, eu tive a experiência de ter 2 grandes amigos no Fluminense. Um foi o Tele Santana e o outro foi o Parreira, que foi meu preparador físico. E ele passou isso para os filhos. Meu irmão é tricolor doente, chegou inclusive a morar em frente às Laranjeiras para ficar mais feliz. Bom. Daí a origem dessa sabedoria. Aqui, para fechar, o Edmundo Siqueira também fez um comentário aqui, olha, essas eleições municipais foram muito traumáticas, mas deixaram frutos interessantes e fortaleceram amizades. Muito provavelmente eu não repita a experiência como fiz, mas a amizade como do Shoa e a amizade de declaração de voto do Aloysio são orgulhos grandes que carrego. Não posso, que vai entrando no comentário aqui, rapaz, não posso dizer que não saí vitorioso. E aí vai, né, tem mais uma outra série de comentários aqui sobre você, e nós também agradecemos a você, Roberto. Acho que foi, sem dúvida nenhuma, uma participação muito feliz sua nesse dia de hoje, como sempre, né? Você vem agregando e trazendo aí esse conteúdo de forma muito clara e efetiva para que a gente possa formar aqui uma opinião mais embasada do que de fato realmente está acontecendo. Muito obrigado, querido. Bom dia para você. Um abraço aí na família. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço ao Aloysio por já lá atrás ter me dado espaço na Folha para escrever sobre segurança pública, para a gente ter esse olhar diferenciado, um olhar mais humano, mais, sabe, mais progressista, né, como o Aloysio gosta de falar. Porque eu acho que a gente tem que inovar, cara. A gente tem que mudar esse quadro e a gente tem que sair dessa armadilha do populismo na segurança pública e do uso político da segurança pública. Segurança pública deve ser feita com técnica, segurança pública deve ser feita com estudo, mas segurança pública deve ser feita principalmente tendo como destinatário a população. E a população são todos. São os policiais, são aqueles que não têm envolvimento nenhum com crime, são os criminosos, eles também são a população, são os que estão presos, são os que estão soltos. Não tem cidadão diferente do outro. Então é isso que a gente tem que entender. E acho que isso é importante principalmente para o ano que vem. A gente olhar para as pessoas e ver as pessoas, não o que a gente acha que elas representam. Então agradeço o Luiz por ter me dado sempre esse espaço, agradeço o Cláudio pelo convite de participar aqui, agradeço os ouvintes por terem gastado seu tempo me ouvindo aí, agradeço o prestígio, aqueles que estão no Facebook, tenhamos uma ótima semana, que boas notícias venham, né, porque eu acho que num momento tão triste quanto esse que a gente vive, com milhares de mortos, e aqui eu queria deixar meu pesar pelas milhares de pessoas que estão caindo em razão dessa doença, que espero que tempos melhores venham, e a gente vai lutar por isso, para dar nossa contribuição no que for possível, todos nós. Muito obrigado, bom dia a todos. Aloysio, a você também obrigado por hoje, e amanhã estaremos de volta às 7 da manhã com mais uma edição do Folha no Ar. Agradecer o show, muito boa entrevista. O show muito articulado, né? Tem 2 vantagens, né? Conhece bastante o assunto, tem conhecimento empírico, conhecimento teórico, une os dois e é muito articulado. Amanhã, aqui vamos trazer o vereador Fred Machado, falar um pouco aí dessa semana que promete na Câmara, né? Perspectivas dele, dessas coisas que a gente discutiu aqui no primeiro bloco, né? A alteração do Código Tributário,
prisionamento do TBI, esse ponto de Rosinha, como é que ele analisa, um político experiente, né? Foi presidente da Câmara antes do atual Fábio Ribeiro, foi líder de governo do governo Rafael antes, no período do biênio de Marcão, na última legislatura, primeiro biênio. Vamos estar podendo tomar um pouco mais de pé da situação, como é que está essa relação executivo-legislativo. Ótimo, bom também. Tá certo. Só se me permite, só claro. uma coisa que o senhor falou, porque eu ia falar, acabei esquecendo. Até engatar na pergunta entre Edmundo para Hamilton e Roberto Dutra. Eu tenho sempre que lembrar, né, que o golpe da Bolívia, que não foi dado por Forças Armadas, foi dado pelas Forças de Segurança Pública. Exatamente. Não é uma coisa distante, não é aqui na Bolívia. Né? Então a gente tem que lembrar sempre isso. Exatamente. Você tem que lembrar também, Luiz, que o número das forças policiais é superior ao das Forças Armadas. E as Forças Armadas também já se colocaram agora numa situação complicada. No mínimo complicada. Pazuelaram, né? Exatamente. É uma pena. Uma pena, não esperava não. Enfim. Mas tem um livro, não sei se você já viu esse livro do Piero Lernier? Não. Sobre guerra híbrida. Ele é um antropólogo que estuda Forças Armadas há uns 20 anos. Eu estou lendo esse livro. E ele fala sobre como a guerra híbrida tem ocorrido e esse envolvimento das Forças Armadas com a política. Não é uma coisa de hoje, não. Isso vem sendo construído. Entendeu? Eu acho que depois eu vou te mandar no privado a foto, que eu acho que você vai gostar muito da leitura. É importante para a gente entender esse contexto que a gente está vivendo hoje. Sabe? É um quadro que alguém lá dentro conseguiu trazer para a gente. Eu acho importante. Vou ler sim, manda por ler sim. Obrigado aí pela sugestão. Pelo dia. Fechar aqui com a frase do meu amigo aqui, o Jorginho do Jardim Carioca. Policial diferenciado esse, né? Obrigado. Um abraço. Bom dia para você. Toma cuidado se tiver golpe, todo mundo na reta. Eu vou falar, o Show e Nogueira que mandava dizer meter para o Bolsonaro lá. Eu gostava dele. Já tô arrumando contato em Portugal. Tô vendo a casinha lá no Porto. Tomar um vinho lá. Eu vou lá para Tafona, lá para casa de um amigo que tem lá. Gente, bom dia para vocês aí, sucesso. Obrigado, Aloysio. Obrigado, meu caro Roberto Show. Obrigado, gente. Bom dia. Valeu. São 9h19. Fechamos por aqui mais uma edição do Folha no Ar. Amanhã, às 7h, de volta, oferecimentos dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.